Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é Vitor Ziller, eu sou do grupo de estudos sobre conjuntura econômica. A gente está começando aí esse novo produto do grupo, que é fazer podcast junto com o pessoal do Econometry. A gente vai fazer uma parceria com eles vão editar, vão dar aquela calibrada nesse podcast, surgindo aí esses produtinhos sobre conjuntura econômica. Para quem ainda não conhece o nosso grupo, né, a gente está desenvolvendo um trabalho aí desde abril do ano passado sobre análise de variáveis macroeconômicas selecionadas com o objetivo de compreender a condução da política monetária brasileira, como que o Banco Central brasileiro, dado o comportamento de variáveis domésticas e variáveis internacionais, como que ele está calibrando a taxa básica de juros. A gente vem fazendo esse trabalho já desde o ano passado, já temos vários produtos produzidos, né? Já temos 2 edições do nosso monitor de política monetária, temos várias cartas mensais que são editadas desde junho do ano passado, enfim, inúmeras coisas vocês podem conferir lá no conjuntura.uf.br. E hoje, assim, para começar nesse novo produto, essa nova parceria que a gente espera que dê bons frutos aí com a Econometrix, a gente vai tratar aqui de um tema que eu pelo menos considero que é um tema bastante complexo, bastante interessante, que muito pouca gente conhece em profundidade, né? Que é a questão da política fiscal. A gente vai tratar hoje de política fiscal. E para conversar comigo sobre isso, Renato Lerico. Renato, se apresenta aí pra galera. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, a depender aí do horário que nossos ouvintes estão plugados aí. Eu sou Renato Lerico, eu sou economista formado pela UF, estou no GSE desde praticamente o início desse projeto aí. Tinha começado na área de política monetária, mas aí passei para a área de política fiscal, que é uma novidade para mim também, como você bem colocou, é um tema complicado, um tema complexo. A gente vai ter oportunidade de tratar um pouco mais sobre isso adiante. Mas é um tema interessante, é um tema que é muito importante, né? Eu acho que a parte de política fiscal ela está diretamente envolvida em várias dimensões aí, tanto da economia quanto da sociedade em si, né? Então é um assunto bastante relevante para a gente estar conversando e estar entendendo um pouco melhor. Antes de tocar no assunto propriamente dito de política fiscal, Renato, queria ter a tua impressão aí, como é que você está vendo primeiro o grupo, né? Nosso grupo, como é que ele está trabalhando aí? Você acha que foi bem produtivo ano passado, né? Não, sem dúvida, assim, a gente que acompanhou desde o início esse projeto aí, né? Particularmente a gente que já estava formado, né? Então já tinha uma noção melhor das coisas, a gente pôde acompanhar realmente que a evolução do grupo assim, foi muito forte. Assim. Os integrantes, na sua maioria, alunos de graduação, né, tiveram assim, um aperfeiçoamento da matéria, uma compreensão da economia, vamos dizer assim, real, né, das coisas que realmente acontecem, da prática econômica. E foi assim, assustadora. De fato, em poucos meses assim, de prática, eles já estavam sendo capazes ali de estar opinando, de estar analisando, de estar avaliando coisas assim, que com certeza os seus pares da graduação não teriam uma capacidade, né? Sem contar com os eventos que a gente teve aí, que a gente participou de seminários fora, no IBRE, no IBMEC, a gente trouxe também, né, até a nossa faculdade aí, vários palestrantes aí bastante importantes, né, muito renomados aí. Eu acho que isso só agregou assim, a eles e com certeza o grupo evoluiu bastante e a tendência é continuar aí nessa parte ascendente da curva aí, né? O importante é sempre continuar aumentando a produtividade, né? Sem dúvida. Tentar cada vez achar produtos novos aí, como essa iniciativa do podcast, que também vai estar promovendo aí o grupo em mais uma dimensão aí. E como é que você vê essa nossa parceria com o pessoal da Econometrix para produzir esses podcasts? Você acha que vai dar caldo? Cara, eu acho que é uma boa iniciativa, né? Uma boa iniciativa porque, assim, a gente está aí nessa jornada aí do grupo já vai fazer quase um ano, né? E a gente está sempre testando, né? Tentando produtos novos, né? A gente tem, como você falou, as cartas de conjuntura, a gente tem o monitor, a gente tem publicações mensais, fora os artigos esporádicos lá que nossos membros divulgam.
E aí surgiu essa nova oportunidade de um podcast, que era uma coisa que até então a gente não tinha levantado ainda a possibilidade, né? E surgiu isso, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia as pessoas estão conectadas o tempo todo, né? E quanto mais dinâmico for essa comunicação entre o grupo e as pessoas que acompanham o grupo, né? Eu acho que tende a estabelecer uma via nova de comunicação, uma via mais dinâmica, uma via mais direta, tende a trazer bons resultados, né? Espero que o desenrolar disso aí seja muito bom e a gente possa estar fazendo cada vez mais atividades aí nesse sentido. Maravilha, maravilha. Eu estou bastante entusiasmado com essa nova parceria aí com o pessoal da Econometric. Acho que vai ser bem interessante, tanto para a gente quanto para eles, porque vai estar gerando um novo produto para a gente, mas também vai estar gerando um conteúdo que eu acho que é importante, é interessante para o site do Econometric. Então acho que os dois têm a ganhar com essa parceria, por isso que eu estou aqui hoje contigo. Então vamos lá, vamos falar então sobre política fiscal hoje. Primeiro, para começar, o que é a política fiscal, Renato? Bom, política fiscal, né, ela abrange uma série de coisas, né? Se a gente puder resumir assim, de uma forma bem compacta, seria dizer que, bom, a política fiscal ela abrange duas pontas, né, como eu gosto de falar. Uma ponta arrecadatória, né, seria a capacidade do governo de estar arrecadando tributos, né? Isso aí tem diversas consequências, né, diversas finalidades, né? O governo arrecada tributos ou para promover algum tipo de influência sobre os ciclos econômicos, ou então para promover algum tipo de redistribuição de renda, enfim. Então tem essa capacidade arrecadatória e tem a capacidade, e a outra ponta, né, que é a capacidade de gasto do governo, que também está associada a essas finalidades, que seria a questão dos investimentos, dos gastos públicos, né, das políticas sociais. Então, assim, essas duas pontas têm essas finalidades e elas constituem, grosso modo, aí, a política fiscal, né? E o que a gente procura analisar aí é como se dá o comportamento do governo entre essas duas pontas, né? Entre o fato, primeiro, de arrecadação e o fato último da despesa, né? Quer dizer, o que acontece entre um fato e outro, como o governo exerce esse poder de tributação e como ele exerce esse poder de dispêndio, é o que a gente procura analisar, né? E aí, nesse sentido, as ferramentas que surgem são basicamente relacionadas a essas duas capacidades, né? O governo ele pode tanto usar expedientes no sentido de elevar a carga tributária, ou então oferecer subsídios, ou então promover políticas sociais num sentido ou no outro, aumentar transferências, reduzir transferências, quer dizer, investir em certos pontos, ou então poupar mais. Enfim, tem uma série aí de variáveis aí que o governo é capaz de controlar, né? No sentido aí de estar influenciando na economia e na sociedade, e que são o objeto da nossa análise, né, em política fiscal. Então, assim, em termos sintéticos, né, o que a gente está definindo aqui como política fiscal não é simplesmente o quanto que o governo gasta ou deixa de gastar, né? Existem inúmeros instrumentos, tanto do ponto de vista de arrecadação quanto do ponto de vista do gasto. A gente desagregando receita e desagregando gasto, isso aí vai gerar inúmeros instrumentos à disposição do governo para interferir no organismo econômico, né? Seria isso mais ou menos, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. A variedade de instrumentos é enorme, né? A gente tem algumas que são mais conhecidas, assim, porque são mais visíveis no nosso dia a dia, né, no noticiário, no meio acadêmico e tal. Mas, assim, existe uma série de possibilidades que o governo pode lançar mão aí para tá influenciando, seja questões de ciclos econômicos, seja questão de sociedade em si, né, de política social. Então, o escopo, né, da política fiscal é bem amplo, bastante diversificado também. Uma questão interessante, até importante em relação a isso, Renato, que eu venho pensando aí há algum tempo já, é um debate que eu acho bastante tosco, que se faz não só aqui no Brasil, mas a gente viu recentemente um problema desse no âmbito fiscal lá nos Estados Unidos, em relação a medidas radicais de redução de gastos, redução do tamanho do Estado sobre a economia. O que para mim é uma discussão tosca. Eu acho que o Estado não precisa ser grande ou pequeno, o Estado tem que ser eficiente, né? Ele pode gastar 30%, 40%, 50% da carga tributária
em relação ao PIB. O importante é o quanto que ele retorna dessa arrecadação em relação ao PIB para a população em termos de bens e serviços públicos, né? Você pode ser uma Suécia, que tem lá, sei lá, 50%, 55% de carga tributária em relação ao PIB, mas entrega em retorno em bens e serviços públicos uma quantidade bastante razoável. Então, nesse processo que você falou, entre o que ele arrecada e o que ele gasta, o importante é o Estado ser eficiente, seja ele arrecadando 20 ou seja arrecadando 50. O que você tem a dizer sobre essa discussão aí? Pois é, essa discussão é muito presente, né? Como você bem mencionou, ela não é exclusiva do Brasil, né? Na verdade, você tem, acho que talvez na maior parte do mundo existe esse questionamento, né? De se os gastos realmente estão sendo realizados de uma forma eficiente ou não. O que a gente percebe muito, e aí, bom, a minha percepção agora vai para o Brasil exclusivamente, porque a gente lida mais com o Brasil, pelo menos na área de política fiscal, né? É que as pessoas, de fato, elas têm uma percepção muito ruim de como o nosso governo gerencia suas contas, né? Quer dizer, talvez o cidadão médio ele não tenha a avaliação econômica da saúde financeira do Estado, mas ele tem a percepção de que os serviços não estão sendo proporcionais ao que ele paga, né? Se você chegar para qualquer pessoa na rua e perguntar se ela acha que os impostos dela estão sendo revertidos em serviços de boa qualidade, universais, etc., com certeza a gente vai ter um índice aí de 99% dizendo que não, né? Então, o que chama bastante atenção no Brasil, acho que é isso. A nossa percepção, ela é muito ruim, né? A gente acredita que o quanto a gente paga não é revertido em serviços proporcionais a esse valor. E aí, como você mencionou, eu acho que isso é um problema muito grave, né? Quer dizer, talvez as pessoas estivessem dispostas a pagar esse volume de tributos, ou até um pouco mais, né? Mas se em troca disso houvesse uma contrapartida em serviços universais de qualidade, né? Você bem mencionou aí países lá do norte europeu, né? Você pega a Suécia, a própria Dinamarca, Finlândia, enfim, aqueles países lá que constituem os mais avançados welfare states europeus, e de fato lá você pratica cargas tributárias elevadíssimas, né? 50% do PIB, talvez mais. Logicamente você tem uma estrutura totalmente diferente, tanto de arrecadação quanto de gasto, mas o que chama atenção nisso é que as pessoas elas estão satisfeitas com isso, né? Apesar dessa carga ser considerada alta, em termos mundiais, e para o Brasil também seria bastante elevada, as pessoas se mostram satisfeitas com o que elas têm de retorno, né? Ao passo que aqui no Brasil, em particular, em outros lugares também, outros países também, a gente nota que realmente as pessoas acham que o governo deixa a desejar nesse sentido. Ainda sobre isso, existe uma grande confusão entre nível de carga tributária sobre o PIB e competitividade da economia. Recentemente eu tive num programa falando sobre impostos, sobre arrecadação, sobre gasto, e eu citei, né, o caso justamente da Suécia, que a Suécia, apesar de ter um nível de carga tributária em relação ao PIB bastante elevado, em torno de 52%, mas mesmo assim, se a gente pega esses relatórios, por exemplo, o relatório do InBusiness ou outras instituições que fazem comparação de competitividade da economia, a Suécia está sempre ali entre os 5 primeiros, ela está sempre no top 5 de competitividade. Hoje, a Suécia é um dos exemplos de inovação, é um dos países na fronteira de inovação. Aqui, você constrói redes de inovação envolvendo empresas, universidades, enfim, ambientes completamente incentivadores de inovação, o que torna a economia muito mais eficiente. Então, assim, uma discussão que eu tenho chamado a atenção já há algum tempo, eu acho que o contrato social brasileiro, a Constituição de 88, ela deixou isso muito claro, que a gente quer mais direitos sociais, a gente quer mais oportunidade para as pessoas, de mobilidade social, etc. Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma redução de carga tributária nos próximos anos. O que a gente pode trabalhar, o que a gente pode batalhar, é justamente na questão de como que a gente arrecada esses 37%. Que hoje no Brasil a carga tributária ela não é só alta, ela é difícil de ser paga, né? Você envolve muita gente para pagar essa carga tributária. Existem inúmeros contadores, advogados, economistas, administradores envolvidos nesse processo de arrecadar tributos. Isso daí é uma questão que eu acho que valeria a pena a gente discutir aqui, que entre esse negócio que a gente falou, entre a arrecadação, como que o governo arrecada essa parte da renda da sociedade e o quanto que ele entrega de retorno de bens e serviços para a sociedade, uma parte importante da ineficiência é essa questão da tributação, de como que ele tributa. Como é que você vê isso aí?
Eu não tenho dúvidas em relação a isso, né? Se você pegar a estrutura tributária brasileira, ela não é só grande, como muito complexa também, né? Como você bem colocou, a gente acaba despendendo aí inúmeras horas, né? Existe até um estudo, se eu não me engano, parece que a gente gasta aí cerca de 2.600 horas, alguma coisa nesse sentido aí, só nessa questão mesmo, resolvendo essas pendências tributárias, né? Como é que você gasta isso, como é que você arrecada. Quer dizer, a estrutura tributária brasileira é muito complexa, né? Eu acho que talvez por isso fale-se tanto em reforma tributária, né? No sentido de você tentar agilizar esses processos, dar uma maior agilidade desses processos, que com certeza talvez esteja lado a lado, ou talvez até supere mesmo essa questão do volume de tributos, né? Um dos pontos aí para o Brasil ele é ineficiente em diversas fontes, né? Vamos dizer assim. Você tem a questão da educação, você tem a questão da logística, né, dos transportes. E, ademais, né, para além disso tudo, você tem essa questão também dos tributos, da complexidade, da forma que você trabalha com esses tributos, né? Então, sem dúvida, isso é uma fonte importante, deveria ser endereçada em algum momento. É uma questão difícil de mexer também, a gente sabe que isso envolve um processo político, um processo legislativo, que é muito complicado, mas, assim, eu acho que deveria ser a bandeira em algum momento, assim, isso deveria se tornar a bandeira, porque realmente os ganhos, eu acho que seriam bastante expressivos, assim, e é uma coisa que a gente tem que fazer em algum momento, né? E como você bem lembrou, a nossa carga tributária é considerada bastante elevada, mas eu também não vejo, pelo menos no horizonte próximo, meios da gente estar reduzindo isso, porque a nossa sociedade ela tem demandas sociais que foram bastante elevadas, principalmente ali no final da década de 80, ali, quando você fez a nova Constituição, e mais recentemente a gente tem aí aquelas manifestações de junho, né, que se cobrava que mais recursos para educação, saúde, transporte, enfim. As pessoas querem qualidade de serviço público, só que isso necessariamente envolve mais gastos, né, ou então uma melhor eficiência nos gastos, mas nesse sentido eu acho que é difícil abrir espaço para estar para reduzir esse gasto público, essa carga tributária. Essas manifestações aí, de todas as demandas que eu vi, a maior parte delas pedindo mais Estado, está pedindo mais arrecadação e não menos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a maior parte das demandas atuavam no sentido de ou de elevar a carga tributária ou de, pelo menos, no limite, ali, não reduzi-las, né? Ou seja, parece que sim, a demanda popular é para uma presença, não sei se maior do Estado, mas uma presença mais eficiente dele, né? Promovendo serviços de maior qualidade, mais universais, enfim. Acho que tem sim essa demanda. O que eu não acho ruim, assim, via de regra, assim, eu não acho ruim. Eu acho que existe, no Brasil, ultimamente tem sido bastante aguçado, né, esse debate governo versus mercado, né? Qual que deve ser majoritário, qual que deve ser maior, vamos dizer assim. Só que eu gosto de lembrar muito de uma frase, né, de um texto do Fernando Henrique Cardoso. Uma vez num texto dele, eu não lembro mais qual era, ele falou que não interessava muito discutir quem faz melhor, se é mercado ou se é governo. O interessante, o que importava de fato era você colocar a sociedade no meio disso, você discutir a dimensão social. Como é que a sociedade vai estar inserida entre essa dualidade governo e mercado, né? Quer dizer, a gente tem que, na verdade, olhar para como as pessoas vão estar melhorando de vida, como a sociedade como um todo vai estar melhorando. E aí, da onde vai vir isso? É uma questão, acho que transcende um pouco, é um pouco subjacente, né? Primeiro é garantir que a sociedade tem uma melhor qualidade de vida e ver que estrutura, na verdade, vai poder promover isso de uma melhor forma. Acho que, assim, para sintetizar essa noção que a gente está tendo até agora, para um economista, o Estado e o mercado, eles não são rivais, eles são complementares, né? O mercado, ele está lá para ofertar bens e serviços privados, e o Estado para ofertar bens e serviços públicos. A definição de bem e serviço público é aquela que a gente sabe dos manuais, é aquela que não pode ser ofertada pelo mercado. Então, não existe dicotomia entre um e outro, cada um tem seu papel. Eu não vejo muito essa discussão entre mais ou menos o Estado, eu acho bastante tosca esse tipo de discussão. A gente tem que avançar no sentido de tornar tanto os agentes privados quanto os agentes públicos mais eficientes. Eu acho que essa que é a discussão. E aí, já que a gente está tocando na questão do Estado como ofertante desses bens e serviços públicos, que não podem ser ofertados pelo mercado, aí entra a nossa discussão aqui de política fiscal. Eu gosto sempre de avaliar a política fiscal em duas grandes dimensões.
É claro que tem pormenores nesses instrumentos que você citou aí, de transferência, de renúncia fiscal, etc, que o Estado usa para interferir no organismo econômico, mas se a gente colocar em duas grandes categorias, a gente tem o fluxo de gastos e de receitas, a gente tem um estoque de endividamento do setor público. Então, já para a gente já encaminhar a discussão mais para uma questão conjuntural e, claro, tratando um pouco da teoria por trás disso, vamos avaliar a saúde financeira do Estado brasileiro e a capacidade que ele tem de ofertar bens e serviços melhores no horizonte relevante aí. Em termos de fluxo, Renato, a gente tem uma métrica que é bastante conhecida, que é o tal do superávit primário. Primeiro, queria que você definisse aí o que é superávit primário pro pessoal e depois colocar em grandes números pra gente como é que está se dando essa conta nos últimos anos. Quando a gente olha as manchetes dos jornais, né, parece que a maior preocupação realmente está associada a essas duas dimensões, né, tanto do fluxo aí que a gente mede pela chamada necessidade de financiamento do setor público, né, e essa métrica que você citou também, que é do estoque, né, da dívida pública, que aí é um outro debate também que a gente vai entrar um pouco mais à frente, que geralmente engloba dívida líquida e dívida bruta do setor público. Bom, em relação ao fluxo, né, a medida mais comum aí é de superávit primário. Né? O porquê do superávit primário ser, vamos dizer assim, o que chama mais atenção quando a gente fala de contas públicas, eu acredito que seja porque a gente tem uma meta a perseguir de superávit primário, né? Então, já que a gente tem uma meta, os agentes naturalmente eles olham para ver se essa meta está sendo cumprida ou não. Então, vamos lá, o que é o superávit primário? A gente tem a arrecadação do governo, né? O governo arrecada via impostos, tributação, etc. E ele, naturalmente, ele gasta através de investimentos, de serviços que ele promove em todas as dimensões da vida econômica. Então, na verdade, quando você pega essa arrecadação do governo e desconta aquelas transferências constitucionais, né, você tem transferências para estados e municípios, você tem cotas de alguns tributos que têm que ser destinados a alguns entes federativos, enfim, você tem uma série de descontos sobre a receita do governo. Isso dá o que a gente chama de receita líquida. Né? Quando você pega essa receita líquida, que não incorpora, né, a dimensão financeira do Estado, é bom deixar isso claro, e desconta as despesas também não financeiras, né, tudo que o governo gasta, que não seja relacionado à questão financeira, ou seja, à questão de juros, você tem o chamado resultado primário. Né? Esse resultado primário, naturalmente, ele pode ser superavitário ou ele pode ser deficitário. Se essa receita líquida ela for superior à despesa total, você tem um superávit primário. Se a receita líquida acabar sendo inferior à despesa total, você tem um déficit primário. Então, o Brasil, aí, desde a reforma fiscal que foi promovida lá no comecinho da década dos anos 2000 ali, o Brasil passou a atuar com uma meta de superávit primário, né, que é definida aí pelo governo, por lei, né, você é obrigado a estar perseguindo essa meta. Há algum tempo já essa meta tem ficado em torno de 3,1%, a lei ela permite que você tenha algumas deduções e tal, e aí a gente deve falar um pouquinho mais disso para frente, mas o conceito de superávit primário então fica colocado dessa forma. E aí, quando você engloba também a dimensão financeira, né, o que o governo ele recebe, o que ele gasta com operações financeiras envolvendo juros, né, você tem uma chamada conta de juros nominais, e aí quando você soma essas duas contas, o resultado primário com o resultado de juros nominais, você tem o chamado resultado nominal. Né? No Brasil aí a gente tem uma trajetória já meio histórica de déficit nominal, porque a tendência, né, que a gente tem aí é que os nossos juros nominais sempre têm que ficar acima do nosso superávit nominal. Né? Então a gente tem uma despesa aí de fluxo aí que tem sido recorrente. Então, assim, para recapitular, né? A gente gera um fluxo de receita, gera um fluxo de despesa, né? O Estado, né? E esse fluxo de receita e despesa, ele engloba duas grandes categorias: receitas e despesas financeiras e receitas e despesas não financeiras, né? Se a gente soma receitas e despesas não financeiras, a gente vai ter um resultado primário, que pode ser de superávit ou de déficit. E se a gente juntar essas receitas não financeiras com as financeiras, e assim como as despesas financeiras com as não financeiras, e fazer esse confronto, a gente vai ter o resultado nominal, que também, claro, pode ser de superávit ou de déficit. E aí, a gente pega esse resultado primário, ele tem sido superavitário no Brasil nos últimos anos? Olha, como eu falei, né, o Brasil, desde o começo dos anos 2000 aí, você tem que a gente chamou aí de uma reforma fiscal, né,
e a gente tem trabalhado com uma meta, né, definida em lei de superávit primário. Então o Brasil tem, eu particularmente eu acompanho aí desde 2002, ainda quando começa um pouco a série, e eu acompanho mais né, durante esse tempo. Né? Então assim, a gente tem tido durante esse tempo todo superávites primários, né? A gente sempre fecha o ano ali com a nossa conta de receitas não financeiras acima das nossas despesas não financeiras, né? Então a gente tem sempre praticado um superávit primário. A única ressalva que dá para fazer nisso tudo é que a gente, na verdade, teve uma certa inflexão da nossa política fiscal, que se deu precisamente ali no ano de 2009, né? Depois que a gente teve a crise financeira internacional, o governo mudou um pouco de postura em relação à política fiscal e começou a aumentar, na verdade, a participação dos gastos públicos na economia. E aí o que a gente teve, na verdade, foi uma inversão um pouco na magnitude desses superávites primários, né? A gente, de 2003 até 2008, ali a gente praticava um superávit primário mais robusto, né? Ali na casa dos 3%, às vezes um pouquinho mais. E aí, a partir de 2009, a gente reduziu de maneira bem expressiva assim, essa conta, né? Se a gente pegar os últimos 3 anos, a gente tem ficado numa média mais ou menos de 2, 1 ponto alguma coisa. Então, assim, caiu um pouco em relação ao que tem sido. Essa mudança aí, Renato, então, essa mudança, claro, ela é uma reação aos efeitos da crise, né? É o que o governo gosta de chamar de política anticíclica, né? Política fiscal anticíclica é o quê? Você, dado que teve um evento externo, uma crise, isso aí causou uma recessão sobre a economia, e para atenuar os efeitos dessa recessão, o governo vai e pratica uma política fiscal anticíclica. Ele aumenta o gasto, aumentando o gasto, é natural, né? Como o resultado primário é o resultado do confronto entre gastos e receitas. Se você está aumentando o gasto, você vai diminuir o teu resultado primário, né? Voltando aqui à questão do superávit primário. A gente estava falando que de 2008 para cá, dado os eventos da crise, a gente teve uma reação muito forte do Estado brasileiro para contornar os efeitos mais concretos dessa crise, né? Isso aí gerou uma política fiscal, vamos falar, mais expansionista, né? Reduzindo o resultado primário. Hoje, a gente está praticando um resultado primário em torno de 1,9, não é isso, Renato? Perfeito. O último dado aí de 2013, a gente encerrou com um superávit primário de 1,9% do PIB, né, para o setor público consolidado. Isso 2013, né? Se a gente pega de 2008 para cá, esse resultado primário tem sido em média de quanto, você sabe? Olha, a gente tem ficado aí na casa mais ou menos, por exemplo, 2013, como você bem colocou, foi 1,9. Já o ano de 2012, a gente fechou ele com um superávit primário de 2,38, um resultado um pouco melhor. O ano de 2011 aí, se eu não me engano, a gente fechou bem perto de 3, né? Um pouquinho até um pouco acima de 3. Foi um resultado bastante impressionante, né? Bastante elevado para o padrão que a gente começou a observar depois. Em dezembro de 2007 a gente fechou lá com 2,7 e por aí vai, né? A gente caiu um pouquinho, a gente deslocou um pouquinho essa média um pouco para baixo. E isso daí ainda tem uma outra história. Esse resultado que você está falando, ele não revela a história toda. Esse 1,9, 2,3 que você está citando aí, ele está incluindo aquelas receitas extraordinárias que a gente vem olhando aí para o debate nacional, que é um negócio que está muito presente. Explica melhor aí para o nosso ouvinte aquela questão, por exemplo, no ano passado, vamos pegar 2013 como exemplo, né? Quanto que começou lá em 2012 na LDO, né? Quanto que era a meta de superávit primário? Pois é, a meta original de superávit primário para o ano de 2013, ela estava fixada em 3,1% do PIB, né? A meta era de 155 bilhões, né, de reais, que daria, segundo a previsão, aí, algo em torno de 3,1% do PIB. Essa era a meta original. Logicamente, né, nessa mesma lei, né, como eu tinha falado anteriormente, algumas reduções eram previstas nessa lei. E aí essas reduções poderiam ser feitas sobre alguns investimentos, né, alguns gastos do governo considerados como investimentos, e que somariam aí, segundo a previsão, no máximo 65 bilhões. O governo se comprometeu na época a deduzir desses 65 bilhões que eram possíveis, a deduzir 45 bilhões, né? Ou seja, a nossa meta líquida que o governo assumiu a perseguir seria algo em torno de 110 bilhões, que representaria aí 2,3% do PIB, algo aproximado a isso. E o que a gente encerrou o ano, na verdade, acabou sendo
um pouco inferior, né? Desses 110 bilhões, a gente encerrou com 91 bilhões, ou seja, dos 2,3 que o governo tinha assumido como responsabilidade, a gente acabou encerrando o ano de 2013 com 1,9, né? Uma diferença aí de 0,4. Beleza, então a gente começou, né? A gente começou lá em 2002, no PILOA, né, no projeto de lei orçamentária, depois para a lei orçamentária, a gente começou com 3,1, que é um nível que está condizente com os anos anteriores, né? Desde a lei de responsabilidade fiscal em 2000, até os efeitos da crise, a gente vem trabalhando mais ou menos, em média, com esse nível de superávit primário, né, de 3,1 mais ou menos. E aí, uma questão que se tornou recorrente, uma primeira questão que se tornou recorrente no pós-crise, é que o governo fez uso dessas deduções que estão previstas em lei. Antes ele não fazia uso dessas deduções, correto? Perfeito. Isso daí é uma questão que já ajuda a entender por que o resultado primário diminuiu. Na verdade, assim, o que você tinha levantado muito bem ali na questão anterior, e o que chama atenção, basicamente, né, nessa discussão mais recente de política fiscal é o seguinte: o nosso superávit primário realmente ele encurtou de 2009 em diante, né? A gente tinha aí superávit acima dos 3% do PIB antes disso, né, antes de 2009, e depois de 2009 a gente passou a trabalhar com superávit na casa dos 2,4, nessa casa. Então a gente reduziu um pouquinho a magnitude do nosso superávit. Isso no primeiro momento. No segundo momento, o que chama atenção é que a partir de 2009 começou a haver uma série de medidas, uma série de expedientes que, vamos dizer assim, maquiaram um pouco a verdadeira magnitude desse superávit. Por exemplo, se você pegar o superávit primário cheio, que a gente chama lá, né, que foi a medida que o governo anunciou como sendo o resultado oficial de um dado ano, e fizer os descontos de receitas extraordinárias, ou então do que se convencionou chamar de contabilidade criativa, que eram manobras fiscais a fim de maquiar o resultado, a gente vê que essa diferença começou a ser muito flagrante, né? Por exemplo, você pega no ano de 2007, o superávit oficial e o superávit ajustado, que é esse que a gente faz retirando essas contas aí que não são convencionais, eles estavam iguais, eles eram de 3,3% do PIB. Em 2008, a mesma coisa, não alterou muito, assim, o superávit oficial era praticamente igual ao ajustado. Quando você pega de 2009 em diante, você começa a ter uma diferença muito grande, né? Você começa a ter diferença, às vezes, aí de 50%, de 40%, a diferença entre o superávit primário oficial, né, aquele que o governo divulga nas suas notas oficiais, e aquele ajustado que a gente faz retirando essas medidas não convencionais. Só em relação a isso, o que é importante destacar também, né, é que você tem duas categorias aí quando você está falando em contabilidade criativa, essa história toda, você tem duas categorias diferentes. Uma são as manobras contábeis, né, essas são, vamos dizer assim, dignas de repúdio, né, porque são manobras realmente feitas para poder maquiar o resultado, né, você está tentando alterar contas ali, fazer manobras contábeis para poder manipular o resultado, passar uma impressão de que o resultado é melhor do que ele realmente foi. E você tem a segunda categoria, que são as receitas extraordinárias, que assim, adquiriram uma conotação um pouco negativa, um pouco pejorativa, mas que, via de regra, não são ilícitas, não são ilegais, né? São receitas que, embora não sejam recorrentes, mas elas são apropriadas pelo governo em virtude de algum fato, né? Quer dizer, esse ano de 2013, por exemplo, a gente teve receita extraordinária decorrente da concessão do campo de Libra, aí, que rendeu 15 bilhões ao governo. A gente teve parcelamentos de débitos tributários, aí, o chamado refis, que contribuíram com mais 21 bilhões. Então, quer dizer, essas receitas elas são bem-vindas no sentido de ajudar o governo a equilibrar suas contas, a realizar investimentos, enfim, por uma série de coisas elas são muito bem-vindas. Elas não são muito bem-vindas no sentido de sinalizar talvez o governo não tenha capacidade de promover um superávit primário mais robusto sem a necessidade dessas receitas, né? O que eu vejo assim, como sendo negativo um pouco na introdução dessas contas é que acaba gerando um problema de sinalização aí, né? Quer dizer, você olha o resultado cheio e ele não corresponde ao resultado que teria sido se não houvesse aquelas receitas extras, né? Então, quer dizer, dá a impressão de que o governo não teria tido a capacidade de gerar um resultado mais robusto caso não tivesse contado com essas receitas. Esse eu acho que é o aspecto que mais chama atenção aí, eu acho que é o argumento que as pessoas, os analistas pelo menos, têm aí para poder justificar
essas medidas diferentes aí entre o oficial e o ajustado. Então, assim, para sintetizar a história que a gente está contando aqui, a gente falou desde o início que, em termos de fluxo, né, o superávit primário ele era importante, era uma métrica importante, porque ele revelava a saúde financeira do Estado para prover bens e serviços públicos, né, para investir em infraestrutura, em aumentar o bem-estar da população. Então, o superávit primário era um indicador dessa saúde financeira. O que você está dizendo é que essa saúde financeira, representada pelo superávit primário, ela precisa ser limpa dessas receitas extraordinárias. Mesmo que essas receitas sirvam para abater os gastos, né, para financiar esses gastos, elas não estão indicando a saúde financeira do Estado. Seria mais ou menos isso? Seria um pouco disso, né? Porque, como a gente estava tratando aqui, embora essas receitas sejam bem-vindas, né, é um recurso extra que o governo tem, que o Estado tem para poder realizar aí suas atividades, ela acaba que no resultado oficial, ela acaba mascarando um pouco a magnitude da despesa do governo. Eu acho que esse que é o ponto interessante, né? Quer dizer, quando você olha um resultado primário oficial, como foi aí do ano passado, de 1,9% do PIB, naturalmente você imagina que você teve uma despesa mais comedida, né? Uma despesa mais parcimoniosa. E aí quando você faz esses expurgos, né? Quando você tira essas receitas extraordinárias, você passa, por exemplo, para algo próximo a 1% do PIB. Ou seja, a diferença entre receita e despesa foi bem menor, né? Então, quer dizer, o que acaba sinalizando é exatamente o seguinte: bom, a gente teve um resultado muito melhor, mas não porque a gente poupou menos, não porque a gente foi mais parcimonioso, mas porque a gente contou com recursos, com receitas extras, né? Então, eu acho que esse que é o problema do superávit primário, ter essa dicotomia. O problema justamente reside nisso, né? Você não conseguir aferir uma precisão tão boa assim, quanto o governo gastou e o quanto foi o esforço dele em gastar menos, né? E logicamente que se você sinaliza isso gera uma certa desconfiança no mercado, né? Isso acaba gerando problemas outros que não sejam nem de natureza fiscal, mas problemas de credibilidade, enfim, que podem trazer sérios problemas para a economia como um todo. Então, uma questão também relevante nesse aspecto é que a diferença entre um superávit de 1,9% e o superávit de 1% é o impacto que isso tem sobre a demanda agregada. Uma coisa é você poupar 1,9%, outra coisa é você poupar 1%. O impacto é diferente, as dimensões são diferentes. E isso aí é muito importante, por exemplo, para a autoridade monetária. O quanto o esforço em termos de juros que ele tem que fazer é diferente do nível. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Até esse fato ele veio bastante à tona, né, no último ano aí, que foi, né, no relatório, né, trimestral de inflação, no último relatório trimestral de inflação e nas últimas atas do Copom, esteve presente lá um trecho lá que foi, assim, bombou, né, nas matérias jornalísticas, nas discussões econômicas, que o Banco Central considerava, né, que o governo estaria deslocando a sua posição fiscal para uma zona que ele chamou de neutralidade, ou seja, que o impacto sobre a demanda agregada dos gastos do governo estariam se deslocando para uma zona de neutralidade, ou seja, o governo não estaria provocando pressões extras sobre a demanda agregada. Isso aí foi encarado com enorme ceticismo, né, até com um certo deboche, vamos dizer assim, né? Justamente, eu acho, assim, eu considero precisamente por essa questão, né? Quer dizer, o governo ele tem uma meta de superávit primário, que ele diz que vai perseguir lá desde o começo, acaba não alcançando essa meta cheia, né? Acaba se situando ali um pouco abaixo do que ele havia prometido cumprir, e mesmo essa medida abaixo da promessa dele, que ele alcançou, acaba não refletindo exatamente, precisamente, o comportamento dele enquanto demanda, né, enquanto gasto. Então, quer dizer, como você bem colocou, faz muita diferença para o Banco Central saber se o governo está poupando 100 ou se está poupando 200. Então, quer dizer, se o superávit primário é de 1,9% do PIB, ou se ele é de 1 ponto percentual do PIB, isso faz uma diferença radical aí na atuação da autoridade monetária, na resposta que a autoridade monetária vai ter que dar uma eventual pressão inflacionária aí. Então, quer dizer, isso é um dado importante e isso também alimenta bastante especulação, né? Quer dizer, quando o governo anuncia agora que vai seguir uma meta X, o mercado acaba sendo cético em relação a isso, a autoridade monetária talvez seja também, porque você acaba se espelhando naquele histórico lá de
de falta de sintonia, né, entre as duas pontas. Então, quer dizer, isso com certeza alimenta uma certa especulação, alimenta um certo ceticismo, uma certa desconfiança em relação à política fiscal. Né? Então a gente tem dois problemas aí, né, no atual resultado primário. Né? A gente tem um problema de transparência, que parece que não é mais tão transparente assim esse resultado, porque para avaliar o número exato, você tem que fazer essa limpeza que você falou, e você tem de fato um problema de impacto sobre a demanda, que é importante, por exemplo, para a autoridade monetária, é importante para os analistas de mercado para ver qual vai ser o crescimento real da economia. Então a gente tem basicamente dois problemas para esse número. Seria exatamente isso. A gente tem essa falta de clareza aí sobre o que realmente vai ser atingido, sobre quais serão os impactos reais aí da política fiscal. Então, quer dizer, isso tudo, ao gerar, né, incertezas, acaba gerando uma certa volatilidade no comportamento dos agentes, né? Seja do Banco Central, seja dos investidores, seja dos próprios consumidores. Quer dizer, isso acaba alimentando certas preocupações, né? E aí, como é que você vê o resultado primário esse ano? O pessoal estava falando aí em 2.2, nesse nível. Você acha que é factível alcançar um número acima de 2%? 2014, né, ele tem uma variável aí relevante, né, nesse processo aí de política fiscal, que é justamente o fato da gente ter um ano de eleição. Né? A gente vai ter um ano de eleição tanto para a presidência aí, quanto para os governos estaduais, né? A gente sabe pela nossa experiência que ano de eleição dificilmente você tem uma parcimônia mais elevada do governo, né? A tendência é justamente no sentido contrário, né? A tendência em anos eleitorais é você gastar mais, né? Então, assim, a julgar aí pela série que a gente tem de dados aí, né? Quer dizer, esse ano de 2013 a gente fez um superávit primário de 1,9, contando com receitas extraordinárias, né? Tirando essas receitas, teria sido de mais ou menos 1,1% do PIB. Então, quer dizer, eu acho difícil a gente conseguir um resultado muito superior a isso, que chegue aí na casa dos 2%. Eu acho bem improvável isso. O governo vai definir aí a meta de superávit primário agora em fevereiro, né? O ministro Guido Mantega já deu alguma sinalização aí de que seria feito um superávit bastante razoável, mas ainda não citou números muito precisos. Eu já vi algumas estimativas de mercado aí apontando na direção de um superávit primário de 1,4%, que eu acho que parece estar mais com a cara de ser por isso mesmo, porque com certeza a gente deve ter uma redução aí em relação ao que foi do ano passado. Eu acho que esse superávit 1,4 aí estaria mais adequado por enquanto, né? Está cedo ainda para a gente fazer muita previsão disso, mas eu acho que mais do que a gente fez esse ano é quase certo que a gente não consiga fazer. Vai ser dado a martelada então nesse mês, né? Fevereiro. Fevereiro sai aí o número final, aí, o quanto o governo vai perseguir. E lembrando que, além de eleições, né, a gente deve ter uma série de gastos extras aí no ano de 2014. Né? A gente tem a questão da energia elétrica, que está preocupando bastante, talvez o governo precise agir sobre isso. Quer dizer, a gente também não sabe como é que vai se dar a política fiscal no sentido das desonerações, né, que no ano passado eles somaram quase 80 bilhões. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento nesse ano. Então, quer dizer, tem uma série ainda de coisas em suspenso ainda que a gente precisa esperar um pouco para avaliar melhor. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que a máxima que a gente pode utilizar aqui, sem ter muito medo de errar, é que é muito provável que o superávit primário de 2014 seja inferior ao de 2013. É uma questão interessante, nesse aspecto que a gente vem discutindo aí do superávit primário, que eu lembrei agora, é que na ata do Copom de janeiro de 2013, ele estava trabalhando com esse número aí que você falou, de 3,1% do superávit primário, que era aquele primeiro número lá que foi definido em 2012, certo? E nas atas finais do ano passado, ele já estava trabalhando com essa diferença que você citou entre o superávit oficial e o superávit ajustado, que ele chama de superávit estrutural, né? Para ver o impacto sobre a demanda agregada. Ou seja, é um sintoma de que a transparência da política fiscal ela não é a mesma. Eu acho que é importante chamar atenção para isso. Bom, a gente falou muito de fluxo, agora eu queria falar um pouquinho de estoque. A gente tem um debate que veio à tona ao longo do ano passado e dos outros anos, é a diferença de trajetória entre dívida líquida e dívida bruta. Se a gente plota as duas num gráfico, a dívida líquida ela continua caindo em relação ao PIB, né? Mas a dívida bruta não, ou ela aumenta ou ela se mantém em um patamar bastante elevado. Queria que você comentasse um pouco essa diferença de trajetória
entre as duas? Na verdade, assim, primeiro, antes de falar um pouco disso, é bom definir o que é dívida bruta e o que é dívida líquida. Né? Isso aí é legal também. A partir da definição, a gente começa a entender melhor por que o comportamento das duas está tão dissonante assim. Bom, em primeiro lugar, a dívida líquida seria você pegar a dívida bruta, né, e deduzir os ativos que o governo possui, né? Então, pegou a dívida líquida, pegou a dívida bruta, reduziu, né, subtraiu os ativos em posse do governo, você chega à conta da dívida líquida. O que é que a gente tem de ativos do governo aí, principalmente? Né? A variação dos ativos do governo é que mais saltaram aos olhos aí nesses últimos anos vieram de duas fontes. Né? Primeiro foram os aportes de crédito do Tesouro ao BNDES, né? Isso constitui um ativo, entra como um ativo na contabilidade pública, ou seja, quando o governo pega recursos e aplica no BNDES, para o BNDES estar fazendo empréstimos aí, isso aí constitui um ativo do governo, um ativo do governo junto ao BNDES. E o segundo ativo que cresceu bastante também nos últimos tempos foram as reservas internacionais. Né? O Brasil viveu aí um boom aí, há alguns anos atrás, liderado aí principalmente pelo mercado externo, né? A questão da valorização das commodities e tal. A gente teve um saldo muito positivo, um saldo externo muito positivo, né, na nossa balança comercial, nas nossas transações correntes e tal. Isso acabou gerando uma elevação muito grande do nosso volume de reservas internacionais, das nossas divisas. Né? Então o Brasil aí hoje ele é um credor externo líquido na casa aí dos 375, 380 bilhões de dólares. Então quer dizer, se você pegar a trajetória desses dois ativos aí, você percebe que eles cresceram numa magnitude muito elevada nos últimos anos. Né? Só para ter um exemplo mais numérico e mais palpável, em 2006, por exemplo, os créditos do governo junto ao BNDES eram de 0,4% do PIB. Já em novembro de 2013, eles estavam em 8,1%. Em dezembro, agora fechou o ano 8,4%, se eu não me engano. As reservas internacionais, a mesma coisa. Eram em 2006 7,7% do PIB. Em novembro de 2013 já somavam 18,3% do PIB. Ou seja, teve uma variação muito grande nesses dois ativos. Isso aí, lógico, acabou contribuindo para que você tivesse uma redução expressiva da dívida líquida frente à dívida bruta. Né? A dívida bruta nesse mesmo período aí, a gente vê que ela aumentou em 2 pontos percentuais. Né? Só para deixar um pouco mais claro para o pessoal, como que você aumentar a reserva internacional e como que você aumentar essa participação no BNDES, que seria um ativo, né, que você está falando, como que isso aí vira dívida? Como é que o governo transforma isso em dívida? Pois é, tem uma questão muito interessante sobre isso, né, que eu costumo dizer que assim, esses dois são ativos que na verdade eles não são tão ativos assim no sentido de gerar receitas futuras, né? A gente tem uma ideia de ativo como sendo algo que proporciona ganhos futuros pra gente, né? Gera um fluxo de receita, né? Exatamente, esses ativos pelo contrário, né, eles têm uns probleminhas embutidos que a gente pode explorar um pouco melhor agora. Então, como eu falei, aí de 2006 até agora 2012, até o final de 2013, a gente teve uma variação da dívida bruta aí de 2%, 2 pontos do PIB para mais, enquanto a dívida líquida caiu quase 12% do PIB, né? Uma contradição que aparentemente é um pouco estranha. E aí quando a gente pega lá os dados, a gente vê que realmente as duas pontas que mais justificaram essa diferença aí estão lá nos ativos, que se referem aos créditos ao BNDES e às reservas internacionais. Quando o governo decide elevar os aportes dele junto ao BNDES, para o BNDES poder ter uma capacidade maior de empréstimo, né, ser mais capitalizado, ele geralmente ele incorre em dívida, né? Quer dizer, o governo ele se financia primeiro, né, ele gera dívida, ele emite dívida, ou ele acaba se apropriando de parte do resultado primário dele, enfim. Ele utiliza de alguma fonte de financiamento para poder capitalizar o BNDES. E o BNDES, por sua vez, emprestar esse dinheiro aos agentes privados, né? Ou algumas vezes públicos também. Mas enfim, o grande lance aqui é que existe uma diferença bastante elevada entre os juros que o BNDES cobra dos seus tomadores de empréstimo e aqueles juros que o governo paga para se financiar a fim de capitalizar o BNDES. Então, quer dizer, dado que existe essa diferença, né, quer dizer, o governo se financia uma taxa de praticamente 15%, né, ao passo que o BNDES empresta uma taxa aí próxima de 5%. Então, quer dizer, esse diferencial de juros aí, ele acaba gerando uma despesa financeira que futuramente terá que ser paga pelo governo, seja aumentando aí o seu esforço primário, o seu superávit primário, ou, na verdade, se financiando novamente, ou seja, gerando uma nova emissão de dívida que vai impactar a dívida bruta no período seguinte.
então aumentando imposto. Ou então aumentando imposto, exatamente. Uma fonte de financiamento vai ter que ter para essa dívida extra. E as reservas internacionais também tem isso, né? Embora as reservas internacionais elas sejam muito importantes aí para oferecer uma segurança para o nosso país aí frente a turbulências externas, né? Frente a crises de desconfiança, uma série de coisas aí que a nossa experiência histórica já demonstrou que é importante a gente ter esse volume de reservas internacionais para dar essa segurança, elas também geram encargos para a sociedade, né? Porque essas reservas elas são denominadas em dólares e elas são aplicadas no mercado internacional, né? A maioria é título da dívida americana, né? Em grande parte sim, porque como essas reservas elas constituem, né, uma segurança, né, elas são tidas como um porto seguro, é natural que você aplique isso em títulos, né, em aplicações mesmo, que não tenham muito risco embutido, né? Então a maioria aí são títulos americanos, que hoje a gente sabe está pagando muito pouco, né? Dado aí esses problemas na economia americana, a taxa de juros está lá embaixo, enfim, a remuneração dessas reservas ela é muito baixa, frente ao custo que a gente teria no mercado privado, né? Para estar levantando esses recursos. Então assim, existe também um diferencial de juros entre o que a gente recebe pela aplicação das reservas internacionais e os praticados no mercado doméstico. E esse diferencial de juros também gera uma despesa financeira, né? E se não for contrabalançada por um maior esforço fiscal, acaba se tornando uma dívida futura também. Só para ter uma ideia desses números, né? Porque às vezes a gente acha que é um pouco irrisório isso, mas se você pegar, por exemplo, o último trimestre de 2013, o custo de manutenção dessas reservas aí foi de 10 bilhões. Só em um trimestre? Só em um trimestre. Durante o terceiro trimestre de 2013 foi de 10 bilhões sem contar a variação cambial. Se você contar a variação cambial, foi de 1 bilhão e 200 milhões. Por que isso, né? Porque, como eu falei antes, as reservas elas são denominadas em dólares, né? Elas são aplicadas em dólares. Então, quando você tem uma variação do câmbio, naturalmente você tem uma variação do valor em reais dessas reservas internacionais. E para efeito de cálculo das finanças públicas, a gente contabiliza o nosso ativo em reais. Então a nossa reserva internacional, por mais que ela esteja denominada em dólares, ela é contabilizada em reais. Então se eu tenho uma depreciação do câmbio, esse meu ativo de reservas internacionais ele aumenta de valor. Ao passo que se eu tenho uma apreciação do câmbio, né, esse ativo ele perde valor. Então como nos últimos tempos aí, a gente tem tido uma maior volatilidade no mercado internacional, uma maior depreciação da taxa de câmbio do real frente ao dólar, a gente tem tido aí que essa variação do câmbio ela tem servido para amortecer um pouco desse prejuízo aí, desse custo de manutenção das reservas. Só recapitulando, você falou que o diferencial de juros no último trimestre de 2013, entre o que a gente ganha das reservas aplicado em, sei lá, título da dívida americana, e o que a gente paga em título no mercado doméstico, ele estava na casa de 10 bilhões, seria isso? Exatamente. Os juros, sem contar a variação cambial, na verdade ele varia muito, né? Ele varia muito. Então assim, se você pegar o último trimestre de 2013, esse custo de manutenção das reservas sem variação cambial foi de 10 bilhões. Já no segundo trimestre de 2013, ele foi de 26 bilhões. Nossa. No primeiro trimestre, ele foi de 11 bilhões. Assim, se você contabilizar esses 3 trimestres aí, dá algo aí próximo de 50 bilhões, assim, só de custo de manutenção dessas reservas. Mas aí desses 50 eu tenho que deduzir a variação cambial, né? Exatamente. O problema disso tudo, né, que, veja, a gente fica um pouco refém do câmbio nesse sentido, né? Via de regra, a manutenção de reservas ela tem um custo elevado, como a gente viu aqui pela medida sem variação cambial. O que vai, na verdade, contrabalançar ou reforçar esse movimento vai ser a variação cambial. Por exemplo, como eu citei o dado aqui, no terceiro trimestre de 2013, a gente teve um custo sem variação cambial de 10 bilhões. Mas dado que houve uma variação expressiva do câmbio, esse custo foi reduzido para 1,2 bilhões. Então, quer dizer, amorteceu bastante, né? Ao passo que, por exemplo, se você pegar o primeiro trimestre de 2013, a gente teve um custo sem variação cambial de 11 bilhões. Mas dada uma apreciação cambial, esse custo saltou para 27 bilhões. Ou seja, é um custo que a gente não tem muito controle, né? A gente fica meio que refém do sabor do mercado internacional. Se o câmbio depreciar, nossas reservas aumentam de valor em reais. Se o câmbio apreciar, nossa reserva cai de valor em reais e aí nosso custo acaba aumentando. Sendo que se a gente for pensar em termos mais globais, em termos macroeconômicos, né, uma desvalorização do câmbio ela tem vários efeitos sobre a economia. Então essa amortização que você está falando, ela é uma faca de dois gumes. Tudo bem que ela está amortizando
efeito no endividamento. Mas ela também tem outros efeitos sobre preço, então não dá para contar com essa desvalorização cambial a todo tempo. Acho que é essa a mensagem que você está falando. Sem dúvida. O que eu quero dizer aqui é que a manutenção dessas reservas tem um custo, esse custo é elevado e ele é, de certo modo, imprevisível, né? Porque ele vai oscilar de acordo com o câmbio. É uma conta difícil de fazer, é uma previsão difícil de fazer. O que fica de mensagem, mesmo que a gente tenha um custo elevado nessa manutenção de reservas, embora elas sejam necessárias, né? A gente não pode abrir mão delas, mas elas impõem um custo que deve ser pago, né? Deve ser financiado de alguma forma, e esse custo tem um caráter ainda que é um pouco mais disperso do que a princípio possa parecer, porque tem essa questão do câmbio embutida também. Então, assim, esses dois grandes ativos que ajudam a entender a diferença entre dívida bruta e dívida líquida, que é o BNDES, né, e as reservas internacionais, elas têm embutido um diferencial de taxa de juros, o quanto que ele gasta para financiar e o quanto que ele recebe em troca desse ativo. Existe um diferencial de juros que não é desprezível. E além disso, você ainda tem problemas envolvendo a questão, tanto no ponto de vista das reservas, que é a questão da variação cambial, que é um atenuante importante, e do ponto de vista do BNDES, esse ativo, ele não é bem um ativo 100% garantido, né? Porque você tem problemas de garantias envolvidas ali naquele ativo. Você não sabe se você vai amanhã receber o mesmo valor que está contabilizado no teu balanço. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Você lembrou muito bem, né? Quer dizer, o BNDES, por ser um banco de financiamento, de empréstimos, ele está naturalmente sujeito aí a questões de inadimplência também, né? Que é um risco que é mais difícil da gente mensurar, né? Esse risco atuarial aí de inadimplência, mas é um risco que existe e realmente pode impactar bastante aí a saúde financeira do governo, do Estado. Então é mais um problema para a gente se preocupar, né? Eu acho que fica bastante claro isso, se a gente lembrar que o Eike Batista, uma grande parte das empresas dele tinha empréstimo do BNDES. É claro que nem todo mundo é igual ao Eike Batista, mas é só para frisar que quando uma empresa não gera o fluxo de caixa que ela prometia lá no início, os credores dessa empresa, eles sofrem. E um desses credores, geralmente, é o BNDES, né? Porque a maioria das empresas hoje, elas acessam o BNDES. Dependendo da capacidade de garantia que ela tem condições de acessar o BNDES. Então, se uma empresa não gera esse fluxo de caixa, o BNDES vai sofrer. E quem vai sofrer como consequência disso é o Tesouro, né? Então, esses ativos que a gente está tratando aí, eles não são ativos 100% garantidos, né? É claro que a gente está exacerbando essa condição, mas é só para ressaltar que deve se preocupar com isso. E aí, só para a gente meio que encaminhar para o final da discussão aqui sobre essas duas variáveis, fluxo e estoque, eu queria que você comentasse um pouco agora, porque a gente vem falando, né, das trajetórias discrepantes entre dívida líquida e dívida bruta, e falar, olha, qual é o indicador hoje que a gente tem que olhar para ver a questão da saúde financeira do Estado? Será que a dívida líquida continua sendo um bom indicador? Ou de fato a gente tem que olhar mais para a dívida bruta? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois é, essa discussão, né, na verdade, sobre qual indicador seria o mais adequado, ela ficou bastante latente no último ano, aí, 2013. Né? Por um lado, você tinha o governo colocando, vamos dizer assim, de forma mais veemente, a queda da dívida líquida como uma conquista importante, né, como uma medida aí de esforço fiscal relevante. E a gente tinha um mercado, né, tanto o mercado doméstico quanto os mercados internacionais e até algumas instituições multilaterais aí, como o FMI, algumas agências de rating também classificavam dessa forma. E eles na verdade, iam pela direção contrária, né? Eles diziam que não, que o que na verdade media corretamente a saúde financeira aí do Estado seria a dívida bruta, né? E como a gente viu, a diferença entre a dívida bruta e a dívida líquida se deu principalmente devido aí a dois ativos aí, como a gente viu, geram encargos e que aumentaram aí de tamanho, assim, de volume, enormemente aí ao longo dos últimos 8 anos aí, né? O que a gente depreende disso tudo? Qual é a mensagem que a gente tira disso? Bom, a nossa dívida líquida caiu quase 15 pontos em relação ao PIB aí de 2006 até 2013.
ao passo que a nossa dívida bruta aumentou 2 pontos de PIB nesse mesmo período. Soa um pouco paradoxal, né? Mas se a gente vê, como a gente bem colocou, né, que esses dois ativos eles cresceram de forma bastante significativa, a gente vê que a dívida líquida, na verdade, vai acompanhar a trajetória de aumento desses dois ativos e vai cair numa proporção parecida. Então a mensagem que fica é a seguinte: a dívida líquida ela reduziu basicamente devido ao aumento de dois ativos. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente que, bom, não parece ter havido nessa redução da dívida líquida um componente diretamente associado à redução de dívida, né, propriamente dita. Né? Você aumentou ativos que geram encargos financeiros que deverão ser pagos e, se não forem, gerarão mais dívida futura, né? Então tem um probleminha aí. E ao mesmo tempo esses dois ativos eles não representam, na verdade, uma redução de dívida. Pelo contrário, podem representar até um aumento da dívida. Então a dívida líquida caiu, ao nosso ver aqui, não por uma redução de dívida real, mas um aumento de ativos aí que podem até gerar problemas futuros. Ao passo que a nossa dívida bruta, né, ela cresceu em 2 pontos percentuais do PIB aí. Ou seja, então para a gente parece um pouco claro que a dívida líquida ela não tá mostrando de uma forma muito clara uma queda do endividamento público em si, né? Na verdade, o que ela mostra é mais um crescimento dos ativos esses aí que não correspondem a uma redução efetiva da dívida pública. Maravilha, maravilha. Eu acho que ficou bem claro aí, tanto na questão do fluxo, que o superávit primário ele não está contando a história toda, pelo menos o superávit primário que é divulgado oficialmente pelo governo, e nem a dívida líquida ela está revelando mais a questão da solvência do setor público, que é o que de fato a gente quer ver quando a gente avalia indicadores fiscais, né? Indicadores de políticas fiscais. Por quê? Porque a gente quer da política fiscal que ela sinalize a capacidade do governo, do Estado, de investir, de aumentar a oferta de bens e serviços públicos. Se esses indicadores eles estão comprometidos, eles são um pouco transparentes, a gente não consegue avaliar a real capacidade do Estado de ofertar mais bens e serviços. Então a gente tem que fazer esses ajustes. Eu acho que o Renato deixou bastante claro como que são feitos. Sem dúvida, né? O que a gente espera aí quando a gente abre um dado, né? A gente que trabalha com dados aí, a gente tem uma noção mais acurada do panorama, né? Que a gente está investigando. Nesse sentido, fica claro que alguns indicadores aí, tanto no lado do fluxo, como você colocou, como no lado dos estoques, eles estão um pouco distorcidos, né? Eles não representam de fato o que eles deveriam representar, né? Então isso compromete sem dúvida a avaliação que a gente faz, e não só a gente como analista, mas também investidores, potenciais investidores, né? Pessoas que visam trazer seus negócios para o Brasil, ou então pessoas que querem aplicar no Brasil, que querem iniciar um negócio no Brasil, enfim. Avaliação global, né? Como um todo aí da situação do governo fica comprometida, e isso tem custos econômicos que não são desprezíveis, né? A gente bem sabe aí como economista que a economia toda ela é bem influenciada por incentivos, né? Se você dá incentivos que não são muito bons, você acaba tendo resultados que não são muito bons. Maravilha. Espero que tenha sido proveitoso, informativo aí para quem acompanha. Deu para dar um panorama bem amplo, né, dessa fotografia da política fiscal brasileira, e a gente tratou também um pouquinho de teoria. A gente falou o que justifica a questão do Estado intervir no organismo econômico via política fiscal, como é que ele faz isso, e a gente tem um panorama conjuntural da situação brasileira aí. Quer acrescentar mais alguma coisa, Renato? Bom, por fim, eu só queria agradecer ali a oportunidade de estar inaugurando essa nova atividade do grupo, juntamente na parceria com a Econometrix. Espero que essas atividades continuem, né, que a gente consiga fazer mais podcasts aí sobre várias áreas, que eu acho que é uma forma interativa aí da gente estar compartilhando conhecimento aí, compartilhando o nosso dia a dia do grupo com o pessoal que acompanha a gente. E deixar também nosso site aí, né, o www.conjuntura.uf.br. Tem sempre atualizações lá, sempre novos artigos. Tem o nosso monitor número 2 aí que você citou, que está lá fresquinho também. E tem sempre novidade no site lá, pode acompanhar. E é isso, agradecer aí, obrigado. Espero aí que a gente possa estar juntos numa próxima oportunidade também, discutindo novas ideias aí. Maravilha, brigadão aí, galera. Bom final de semana, bom dia, boa tarde, sei lá qual o dia que vocês vão acessar isso aí. Abração para todo mundo e até a próxima.